Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para o nosso vídeo da revisão para a nossa PV2, a nossa segunda avaliação. Então, sou a professora Kélia Hara, estou acompanhando vocês na disciplina de Anatomia e Fisiologia 1. Hoje nós vamos realizar nossa revisão a partir da nossa primeira aula pós-PV1. Então, a nossa primeira aula pós-PV1 foi Sistema Tegumentar, onde nós vimos as características da pele, que ela é um órgão que ele está mais exposto a infecções e doenças e lesões também. Ela está vulnerável a traumatismos, luz solar, micro-organismos e poluentes no ambiente, mas tem características que estão ali para protegê-la. A cor da pele também pode indicar desequilíbrios homeostáticos. A pele, ela é uma parte do sistema tegumentar. O sistema tegumentar, ele vai ser formado pela pele, pelos, glândulas sebáceas e sudoríferas, as unhas e os receptores sensitivos. Tem a função de ajudar na regulação da temperatura corporal, fornece informações sensitivas a respeito do ambiente ao redor. E a estrutura da pele tem entre 1 e 2 milímetros de espessura. Vai recobrir todo o corpo e quando está nas cavidades, ela vai ser chamada de mucosa. Estrutura da pele, parte mais interna é chamada de epiderme, mais interna a derme. Nos locais que nós temos mais ação mecânica, vai ser mais queratinizada, tem mais queratina. Essa proteína vai fornecer mais resistência, tá bom? A esses locais da pele. Na epiderme, nós encontramos a melanina, que vai ser o pigmento que vai dar cor à pele. Vai ser mais presente na etnia das pessoas negras. E também vai fornecer aquele nosso tom bronzeado da pele após você pegar um sol. Pessoas que não têm nenhuma melanina são chamadas de os albinos, que eles têm o albinismo. Além das camadas epiderme e da derme, nós temos também a hipoderme, que é a camada abaixo. A epiderme vai ser constituída por tecido epitelial e na camada inferior, nós temos a camada germinativa ou basal, que é a camada que vai ter as novas células que vão estar subindo e empurrando as de cima para promover uma constante renovação do tecido epitelial. Desta forma, a camada superior sempre se renova. A epiderme é a mais superficial, protegida por queratina. Logo abaixo, nós temos a derme, formada por tecidos conjuntivos, vasos sanguíneos que vão realizar a nutrição entre os tecidos. Ela é responsável por manter a pele sob constante tensão elástica. Temos a hipoderme, que também pode ser chamado como tecido subcutâneo. Temos tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e linfáticos e os nervos. Função de armazenar os lipídios, isolar e proteger as camadas da nossa pele. Funções: regulação da temperatura corporal, armazenamento de sangue, proteger o corpo do ambiente externo, detecta sensações cutâneas, excreta e absorve substâncias e sintetiza a vitamina D. Os anexos da pele, nós temos os pelos, glândulas sebáceas, sudoríparas e as unhas. Os pelos estão ali imersos na hipoderme e a haste vai atravessar toda a derme e a epiderme, saindo ali o filamento que vai estar a parte externa que nós podemos visualizar. Então, nós temos a lanugem, que é aquele pelo menor, tá? Delicado, que vai cobrir todo o corpo, e os pelos terminais, que são os pelos grossos em abundância, que vão recobrir couro cabeludo, axilas e virilha. Glândulas sebáceas, elas têm a função de secretar e lubrificar a pele, ela participa da secreção. Vai produzir lipídios na composição que vai estar ali
fazendo uma lubrificação da pele e evitando o ressecamento. Tem o poder também bactericida. Glândulas sudoríparas vão se localizar na superfície até a hipoderme, responsáveis por secretarem o suor. Possuem duas funções, a secretora e a outra excretora. São consideradas também termorreguladoras. E as unhas são placas curvas e queratinizadas, que vão cobrir ali as falanges distais. Função protetora e crescimento contínuo, tá? Ela vem ali da parte mais interna, conforme ela vai passando pelo processo de queratinização, vai se tornando mais endurecida nas extremidades. Placa queratinizada. Sistema esquelético, a nossa próxima aula. Nós vimos as funções do esqueleto humano, proteção das estruturas vitais, sustentação do organismo, base mecânica do movimento, produção das células sanguíneas, homeostasia mineral e armazenamento de triglicerídeos, proteção dos nossos órgãos vitais, armação para o corpo humano na sustentação, fixa as partes moles do corpo e os tecidos. Serve como uma alavanca para a locomoção na base mecânica do movimento. E lá no interior da medula óssea vermelha vai produzir as células do sangue, como as hemácias, leucócitos e plaquetas, através da hematopoese. Também nós temos as células que estarão da nossa medula óssea amarela, tá bom? Medula óssea amarela, que ela vai estar produzindo células, principalmente adipócitos, para realizar ali armazenamento de triglicerídeos. Homeostasia mineral vai armazenar e vai liberar minerais, principalmente o cálcio e o fósforo. Ali na nossa medula óssea amarela consistir, já falamos, os adipócitos, que vão servir como reserva potencial de energia química. Segunda aula, divisão dos esqueletos. O esqueleto vai ser formado por um total de 206 ossos, divididos em duas grandes porções. Esqueleto axial, da parte central, e o apendicular, que são dos membros, e as cinturas escapular e a cintura pélvica. A cintura escapular e pélvica é onde vai estar juntando ali o esqueleto axial ao esqueleto apendicular. Então, tivemos lá a imagem do crânio com a caixa torácica. As vértebras vão formar o esqueleto axial, o esqueleto apendicular, os membros e a cintura escapular e pélvica. O esqueleto axial vai ser composto por 80 ossos, que vão formar sustentação, principal sustentação, crânio, face, hioides, ossículos auditivos, a coluna vertebral, tá? Lá no crânio nós temos 8 ossos, dispostos em números ímpares. Lá, dorso nasal, frontal, parietal, temporal, conforme a imagem que nós vimos. Na face, nós temos 14 ossos na face, concha nasal inferior, nasal lacrimal, osso zigomático, o maxilar e o palatino. O osso hioide está ali na parte anterior do pescoço, abaixo do maxilar, à frente da coluna cervical, e os ossículos auditivos, martelo, a bigorna e o estribo. E a nossa coluna vertebral tem 26 ossos, 26 vértebras, que vão ser divididas nas vértebras cervicais, torácicas, da lombar e sacrocoxígea, a região sacral com o cóccix. Nós temos o externo, que vai estar na parte anterior da região torácica, logo acima do coração, servir de sustentação para as costelas e clavículas, formando a caixa torácica. Temos as costelas, que são 28 ossos com 12 pares. As 7 primeiros pares são as costelas verdadeiras. Depois nós temos as 3 costelas falsas, 3 pares de costelas falsas, que elas vão utilizar apenas uma cartilagem. E as costelas
flutuantes que não são ligadas ao externo. Esqueleto apendicular, formado por um total de 126 ossos, vão formar a estrutura que permite ao esqueleto os movimentos. Membros superiores, temos as clavículas e as escápulas, rádio e una no antebraço, o húmero no braço, carpo, que tem 16 ossos na região da mão, metacarpo e as falanges, que são os dedos. Membros inferiores, nós temos os ossos do quadril, temos o fêmur, a tíbia e a fíbula. Além da patela, na parte do joelho, o tarso no tornozelo, metatarso e as falanges. Nós fizemos uma atividade em sala de aula para identificar o nome dos ossos principais do esqueleto humano. E nossa próxima aula é o sistema articular. Para que o corpo tenha os movimentos, as articulações vão estar agindo junto com os ossos. E as articulações também fazem parte do esqueleto. Pode ser chamada também de juntas ou junturas. Nós temos 3 principais grupos: as sinoartroses, arfioartroses e as diartroses. As sinoartroses são articulações imóveis ou fibrosas, elas são mais rígidas. Arfioartroses são articulações semi-imóveis ou cartilaginosas. E as diartroses são articulações de grandes movimentos ou sinoviais, que nós temos lá o líquido sinovial. As articulações fibrosas, encontradas exclusivamente no crânio, no decorrer da vida, vão sofrer a deposição óssea. De acordo com o formato, a sutura pode ser classificada plana, escamosa, serrátil, esquindileses. Planas, liso, lá na parte internasal e na sutura, escamosas, serráteis e as esquindileses. Articulações fibrosas, temos as gonfoses e as sinesmoses. Gonfose, articulações dentoalveolares, onde vai estar ali fixando os dentes aos alvéolos, ossos da maxila e da mandíbula, possibilitando uma pequena mobilidade. As sindesmoses, que vão unir ossos entre si, ali o exemplo da tíbia e da fíbula, entre o rádio e a una do mesmo jeito, que vão formar uma membrana interóssea. E as cartilaginosas também podem ser chamadas, nós temos as sínfises e as sincondroses. As sínfises, elas vão ser articulações que têm o disco de fibrocartilagem entre as superfícies articulares, exemplo lá nas vértebras, a coluna cervical, e dos discos interpúbicos e intervertebrais. Sincondroses, formadas por cartilagem hialina, que ela vai estar associada ao crescimento. São articulações temporárias, que elas, conforme o ser humano vai crescendo, elas vão ser decompostas, vão diminuir de tamanho. Todas as articulações sinoviais, elas têm a cápsula articular, líquido sinovial, a sinóvia e a cavidade articular, e são providas de grande movimento. Cartilagem articular, cápsula articular e a membrana sinovial. Sistema muscular. Nós temos 3 tipos de tecido muscular: esquelético, cardíaco e o liso, que eles vão diferir nas características da anatomia microscópica. Elas vão ser localizadas ali pelos sistemas endócrino e nervoso. Tecido esquelético, ele vai ser chamado de os músculos esqueléticos, porque ele vai movimentar os ossos do esqueleto. Eles vão se fixar e movimentar a pele ou outro músculo esquelético. Eles podem ter a inserção no osso ou em outro músculo. O tecido muscular esquelético, ele é estriado, tá? Tem faixas de proteína clara e escura, são as estriações. São visíveis quando este tecido é examinado no microscópio.
Tem a característica da movimentação voluntária. Você precisa pensar para movimentar este músculo. Tecido muscular cardíaco, eles não são controlados voluntariamente, conscientemente. Ele tem a ritmicidade, que vai iniciar cada contração, ele nunca vai parar de contrair. Quando parar, é quando este indivíduo vem a óbito. Essa contração ela vai ser mediada através dos neurotransmissores que vão ajustar a frequência cardíaca, quantas vezes esse coração vai estar batendo em um intervalo de tempo. E nós temos também o tecido muscular liso, que vai estar nas paredes das estruturas internas ocas, os órgãos ocos, que têm uma abertura, como os vasos sanguíneos, vias respiratórias, órgãos da cavidade abdominopélvica, como o intestino ou o estômago. Também vai ser encontrado na pele, preso aos folículos capilares. A microscopia, a gente não vai estar observando as estriações, por isso que ele é chamado de tecido muscular liso. E a ação do tecido muscular liso também ela é involuntária. Você não pede para o seu estômago contrair, para o seu intestino contrair. É através de alternâncias entre a contração e relaxamento. As funções do tecido muscular: efetuação dos movimentos corporais, estabilização das posições do corpo, armazenamento de nutrientes, de tecido, movimentação das substâncias dentro do organismo, principalmente lá no sistema digestório, ou nos vasos capilares, ou nos vasos sanguíneos, e geração de calor. Movimentos corporais, estabilização, vai estabilizar as articulações, as contrações, manter o corpo na posição. O que ele vai estar armazenando? E movimentando substâncias dentro do corpo, evitando a saída dos conteúdos dos órgãos ocos. Então, este controle e movimentação, principalmente lá nos órgãos, nos vasos capilares. Gerando calor por conta da termogênese, que a maioria do calor gerado vai manter a temperatura normal do corpo através de contrações involuntárias dos músculos esqueléticos. E chegamos ao final da nossa aula de revisão. Espero que todos tenham estudado bastante. Revisem seu material didático para responder a nossa avaliação APV2. Boa prova!